Olá, minha gente, estamos aqui com mais um De Frente com a Vida, hoje com um tema muito legal. Sejam muito bem-vindas para nosso novo episódio. Hoje vamos falar sobre um tema que nos atravessa em diferentes fases da vida, a maturidade. O que é ser uma pessoa madura, o que aprendemos com o tempo e como crescer sem endurecer. Prepare um café, respire fundo e vem com a gente nessa conversa cheia de afeto e consciência. Maturidade, a arte de crescer com consciência. Oh, difícil. Difícil mesmo. Acho que a gente começa dizendo que maturidade não tem nada a ver com idade. Eu acho que é o ponto principal. Porque a gente vê muitas pessoas mais velhas que não têm maturidade nenhuma, né? Que às vezes tem comportamentos adolescentes. E a gente vê adolescentes com muita maturidade para certas coisas, né? Eu acho muito bacana isso, que não é o aniversário que traz maturidade, é a sua consciência de querer melhorar, de conseguir lidar com as emoções, né? De não culpar o outro das coisas da sua vida. Então, é a partir desse momento que você começa a ter maturidade. Então, a maturidade vem com esse, vamos dizer, controle das emoções, né? Que você não vai deixar a emoção te controlar, é você que controla ela. Né? A emoção vai vir, mas o que eu faço com ela? Daí você vai escolher, eu vou gritar com a pessoa que tá me deixando com raiva, ou eu vou respirar fundo, vou ver e reagir de uma forma mais educada. Fácil? Não. Não mesmo, assim, eu acho que maturidade combina com autorresponsabilidade, né? Eu entender que eu sou responsável pela minha vida. Acho que quando a gente é criança, tem alguém que responde por nós. Quando eu entro na adolescência, eu vou testando os meus limites. E aí já vão me dando mais responsabilidades. Eu ainda tenho um tutor, mas eu vou desbravando, né, a vida. Daí, quando subentende-se, né, que os adultos são maduros, subentendendo isso assim, é a hora que eu sou totalmente responsável por mim. E eu acho que a maturidade ela pode ser vista em diferentes esferas. Na vida financeira, no trabalho, nos estudos, no cuidado com a saúde, no cuidado com o corpo, no cuidado com a casa. Em como você cuida do que é seu. Sim. E a Brené Brown, ela fala que a gente ver nossos limites, né? Aceitar nossos limites, integrar eles, que a gente vai tendo essa maturidade. Porque tem coisas que a gente tem que ter limite. Tem coisas que a gente não vai dar conta. Então, a gente tem que saber, eu posso ir até aqui. Daqui para frente, não. Então, a partir do momento que eu vejo meus limites, aprendo eles e respeito eles, né? Tem a maturidade. Senão fica justamente o comportamento do adolescente, né? Ah, não, eu não me convém, eu não dou conta, não é para mim, mas eu vou mesmo assim, né? Ultrapassando os limites, né? Esse é um comportamento típico do adolescente. Que ele vai e às vezes precisa, né? Para aprender também, né? Seu limite, porque às vezes ele não sabe ainda. Então, ele faz esse enfrentamento, mas às vezes se lasca, né? Com esse enfrentamento de fazer coisas por impulsividade, né? Porque a pessoa com maturidade, ela não é impulsiva. Ela vai pensar, deixa eu pensar aqui um pouquinho e já te falo. Né? Ela não precisa estar respondendo tudo na hora. Ela vai dar o tempo dela para ela entender aquilo e a partir disso ela agir. Né? Não tem a impulsividade. Não, e assim, o que é a impulsividade até a nível cerebral, assim, a gente tem o controle dela de fato, né? No ápice da vida adulta mesmo, até os 23, 25 anos. Que é a hora que você tem condições físicas, né, cognitivas de conter o seu impulso. Mas até lá a gente tem que ir treinando isso. Agora, quando eu tô aqui, um adulto que não consegue conter o impulso de coisas simples, você tá falando de alguém imaturo. Não é de alguém que não entendeu os limites. Isso. E o limite é muito importante, porque a gente precisa deles, né?
E a partir disso, fazer as escolhas necessárias para nossa vida, né? É olhar para dentro, né? A gente precisa olhar para dentro. Aí, de novo, né? Tem que se conhecer, né? Você tem que se conhecer, saber o que você gosta, o que você quer para sua vida, né? Porque como que eu vou fazer minhas escolhas se eu não sei o que eu quero para minha vida? Acho que os limites são regras universais, gente. Toda regra, ela traduz um limite, né? Que você pode isso, não pode aquilo, você pode até aqui, você não pode até ali, né? Ela regulamenta tudo. E acho que um adulto maduro, uma pessoa madura, é aquela que consegue compreender a função desse regulamento. E esse regulamento, como que você pode testar ele? Se você está dando conta de esperar, né? Se as coisas... porque as coisas, para acontecerem, elas têm um tempo, né? Para o bolo assar, ele vai demorar, né? Você vai ter que fazer o bolo, essa espera é necessária na sua vida. Então, você tem que ter essa maturidade para ter essa espera. Se você ficar dando piti porque o negócio não sai na hora que você quer, não, isso aí você está na sua criança birrenta, né? Acho que a gente pode até pensar, né, na nossa história mesmo, assim. Em que momentos a nossa maturidade foi testada, assim. Eu olho para trás e vejo assim, e não é a imagem que as pessoas tinham de mim. As pessoas tinham de mim uma imagem, nossa, né? Tão madura. Eu tinha uma colega de trabalho que falava, nossa, Camila é sempre tão ponderada, mas não era. Eu acho que foi justamente a hora que eu vi o quão imatura eu era. Porque eu me chateava, não dava birra, mas eu emburrava. Eu empurrava, nossa, não saiu do jeito que eu queria. Ou então eu abandonava, também não quero isso aqui porque não tá desse jeito, assim. E acho que mais do que isso, eu sentia muito as coisas. E você já pensou se você fosse sentindo tudo com intensidade o tempo todo? Eu entendo que eu fui amadurecendo quando eu deixei de sentir tanto tudo. Eu fui passando o filtro, aplicando o filtro. Não, mas isso aqui é para eu sentir isso desse tanto aqui. É para isso tudo. É isso, assim. E tentando entender que as coisas nem sempre são do nosso jeito. E às vezes a gente quer convencer o outro, né, de que as coisas são do nosso jeito. Isso. Que do nosso jeito é melhor. Se você está tentando demais convencer alguém, meu querido, minha querida, talvez a sua maturidade não esteja no limite que ela precisa. Porque maturidade é saber que a gente não controla, né? Principalmente a vida do outro, as escolhas do outro. A gente não, nem a da gente, tem dia que não controla. Então, a gente não controla a vida, não. A gente acha que está controlando, mas a gente não controla. Então, isso é importante, né? A gente ter essa consciência de que as coisas vão acontecer e a gente tem que ter ferramentas internas para lidar com as coisas a partir do momento que elas vêm, né? Não adianta eu chorar e deitar em posição fetal. Você até pode, mas 5 minutos. Depois você vai e toma atitude, né? Porque senão não vai, as coisas não vão acontecerem, né? Maturidade é ação. Você tem que agir em cima do que vier. E não do que eu gostaria que viesse. Isso, e não do que eu gostaria que viesse. Porque não vai vir, né? Na maioria das vezes não vem do jeito que a gente gostaria que viesse. E acho que a nossa maturidade ela é testada, de fato, nas situações que nos desafiam mesmo, né? Sim, é aí que é testado. Né? Numa pessoa que às vezes é grossa com você, né? No trânsito, tanto que tem gente que xinga no trânsito. Eu falo, gente do céu, pra que xingar desse tanto no trânsito? Né? Não tem. Outro dia eu tava com a minha sogra, quando ela ainda dirigia, ela não andava 1 metro sem xingar. Daí quando eu dirigia, ela, você não xinga? Eu falo, pra que eu vou xingar? Então ela ficava inconformada comigo e eu ficava inconformado com ela. Vai mudar o quê? Vai mudar o quê eu xingar? Né? Então, gente só estressa mais, cai naquela gritaria, abrindo o vidro, xingando, e fora que é perigoso, né? Não, mas as pessoas não têm esse senso, não, assim, as pessoas não respeitam fila, é coisa simples, assim, aí você vai vendo, assim, o quanto é imaturo, assim, chega a ser infantil.
Né? Se eu não consigo respeitar uma fila, é infantil, é criança. Você tem que ir lá, a tia tem que ir lá e endireitar, né? Volta que esse é seu lugar. Seu lugar é aqui. Mas a gente falando assim fica até irreverente, mas vamos observar mesmo quantas pessoas têm dificuldade de esperar isso. Coisa simples, gente. Você não consegue esperar a sua vez na fila. Que é o básico do mundo, né? Todo lugar, a maioria dos lugares que você tem que ir tem fila. Hoje, graças a Deus, não tem mais banco, né? A gente faz tudo pelo celular, mas era uma fila insuportável. E você tinha que ficar lá, ué. Não tinha outra opção, né? Então, a gente precisa crescer, né? Internamente e querer crescer. Eu acho que a maturidade vem do fato da gente querer crescer. Não, deixa eu mudar esse comportamento aqui que está muito... Prestar atenção. Esse comportamento seu é de uma pessoa que tem 30 anos? Né? Ou é de um adolescente? Eu acho que a gente tem que parar para se perguntar isso. Isso é um comportamento de uma mulher adulta? Isso é um comportamento de um homem adulto? Né? Eu acho que se perguntar isso dá para dar uma ajudinha, né? E outras coisas também. Em relacionamento, às vezes briga por causa de umas coisas tão bobas, né? Daí eu costumo falar assim, se pergunta que isso vai mudar minha vida daqui a 1 ano. Se não for mudar a sua vida, por que você está brigando com isso? Né? Porque tem casal que briga porque o copo tá fora do lugar. Uhum. Sim, não pode viver dentro da casa. A casa tem que estar impecável 24 horas. Então, o que esse copo fora do lugar vai mudar na sua vida? Você ficar gritando com seu marido ou com a sua esposa, daqui a 1 ano, sua vida pode estar muito diferente. Agora, o copo fora do lugar não vai estar diferente. Né? Então, eu acho que é muito perigoso isso também, da gente querer tudo do jeito que a gente quer, achar que a gente é certo o tempo todo, né? Porque isso aí enche o saco e a gente tá cobrando do outro coisas que às vezes a gente nem faz, né? Uma perfeição do outro, porque eu sou tão perfeita assim, né? Não, a gente são todos falhos e todos aqui estamos querendo aprender, né? E crescer. Então a gente tem que olhar pro outro também, dar né? Falar assim, calma, ele consegue vir até aqui e ajudar a pessoa, principalmente se você gosta dela, né? Não que ela vá ouvir, né? Mas se a gente fala com jeito, às vezes a pessoa ouve, né? Você trouxe até um ponto que me veio aqui na cabeça agora, assim, né? Que maturidade é aprender a conviver, né? Isso. Que é o principal, né? Porque a gente é ser humano, a gente precisa do outro. Uhum. Né? É importante pra gente estar com o outro. Né? Essa troca enriquece. E as diferenças que também enriquecem. Eu ser diferente de você, isso vai trazer para mim. Pensou se você fosse igualzinha a eu, que não tem graça, né? Porque não tinha nada novo. Então as diferenças também é legal para a gente aprender com o outro, abrir novas possibilidades de visão diferente, né? Não é porque eu tenho um ponto de vista que esse ponto de vista é certo. Né? Pode ter outros pontos de vista que vai chegar no mesmo objetivo, de repente. Né? Então, isso é importante, né? A gente se conhecer e respeitar o outro no processo dele também. Eu acho que isso também é maturidade, você respeitar o outro no tempo dele. Porque não tem como você querer ir lá forçar. Vai conversar comigo, sim. Mas eu quero isso, eu quero resolver isso agora. Não, mas eu não dou conta de resolver. Ah, mas eu quero agora, assim. E a gente vê isso demais, né? O tempo todo a gente está querendo que seja do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa forma, né? No nosso formato. E o meu formato, ele é único, assim como o do outro também é único. Sim. E acho que a maturidade é entender isso, sabe? Assim, nossa, não adianta. É o jeito que o outro faz, é o jeito que o outro faz, assim. Lá em casa é guerra por conta da casa mesmo, assim. Meu esposo faz tudo muito diferente de mim. E eu fui vendo, assim, que, principalmente no início do casamento, por querer as coisas do meu jeito, eu fui tirando dele muitas responsabilidades dentro de casa. E aí levou um trabalhão para eu falar, não, mas não é bem assim, né? Mas contar com a colaboração dele nas tarefas domésticas significou deixar com que ele faça do jeito dele. Do jeito dele. E aí esse foi um ápice de maturidade, tá? Sim, com certeza. O importante é o objetivo final. O jeito que faz, sim, você pode te irritar, mas se o objetivo foi ficou... Foi a maturidade que foi me mostrando isso, né? O nosso amadurecimento, meu, dele, que jeito que um dá conta de ceder, que dá conta de aproximar.
Mas acho que é isso, assim, a gente conseguir olhar que a gente mora num coletivo. A gente vive, o mundo não é só meu. E tem que respeitar, né? O outro, o espaço do outro também. Porque a gente quer ser respeitado no nosso espaço. Então, eu quero ser respeitado no meu espaço e não respeito o espaço do outro. Daí tá contraditório. Acho que a gente quer muito e entrega pouco. E não entende que a fluidez da vida está em dar e receber, e dar e receber. E quando eu só quero dar, eu só quero receber, falta, sim, maturidade. Falta maturidade, né? É saber pedir desculpa, né? Maturidade é você saber pedir desculpa, saber que você falou, às vezes, alguma coisa que não foi legal, e você ter a humildade de chegar lá e falar assim, olha, aquele momento né? Eu sinto muito, não era isso que eu queria ter dito, né? Então, essas coisas são importantes, principalmente dentro de uma relação. Saber reconhecer, né? Porque senão você não está dando a importância, às vezes, que a pessoa tem na sua vida. Você não está nem vendo essa importância, né? Então, quando daí perde a pessoa, aí que vai ver. Não, a gente tem que ver enquanto tá com a gente e fazer o que a gente pode enquanto tá com a gente, né? Tô falando de relacionamentos saudáveis. Porque a falta de maturidade nos leva a relacionamentos que não são saudáveis. Isso mesmo, né? Porque daí você vai viver coisas que também não precisa. Sim, ou eu vou esperar demais do outro, eu vou querer que o outro faça tudo para mim, ou eu vou fazer tudo para o outro, assim. De toda forma, a dose passa. E acho que a maturidade é o que vai tentando nortear a gente no que a gente deseja, no que a gente quer, no que a gente espera, no que a gente tolera. Né? Maturidade também é isso, não é só o que eu faço com o outro, é também o que eu tolero, o que eu dou conta de tolerar. Sim, eu tenho um problema de invasão, das pessoas invadirem o meu espaço. Porque quando eu era criança, meu pai e minha mãe tinham comércio e nós sempre morávamos do lado desse comércio. Então, a vida inteira era a casa da minha mãe cheia de funcionário, bebendo café. Então, eu acordava, já tinha funcionário ali dentro da casa. Então, eu não podia nunca andar de pijama na minha casa, né? Então, isso para mim era tão ruim, que eu me senti invadida dentro do meu espaço, porque eu não tinha privacidade dentro da minha casa, né? Só que eu demorei muito para ver isso que eu tinha esse problema. Então, eu sempre eu sou até hoje uma pessoa de poucos vizinhos. Eu converso com um vizinho, 2 vizinhos. É assim, ir na minha casa eu gosto, amo que as pessoas vão na minha casa, mas elas vão na minha casa no momento que eu tô esperando elas, né? Não que você chegar lá não vou te receber, vou, mas é uma coisa assim que eu não posso me sentir invadida, que eu meio que dou uma surtada, assim, é muito doido. Aciona, né, todas as nossas memórias. E eu demorei para associar isso, assim, de me sentir invadida. Eu sentia, às vezes eu não sabia nem por que eu estava sentindo aquilo. Daí, né, vai fazendo terapia, você vai percebendo. Fala assim, nossa, eu fui adolescência inteira, infância, adolescência. Eu me senti invadida com não ter espaço dentro da minha casa. Eu não poder acordar no sossego, né? De não ter que já acordar, já me trocar, já... né? Você já tinha você não podia tomar um café sossegada, né? Então, isso me fez muito mal, eu tenho até vergonha disso. Uma vez eu já estava casada, no fundo da minha casa tinha um pé de abacate. Daí um dia eu tô lá escutando um barulho nesse pé de abacate. Eu levei um susto tão grande. Era um funcionário da minha mãe pegando abacate. Menino, mas eu briguei tanto com ele. Ele falou, sua mãe que mandou eu vir aqui. Eu falei, minha mãe não manda aqui não. Agora essa casa é minha. Essa casa aqui é minha, né? Eu tenho vergonha porque eu fui muito grossa com ele, mas porque eu falei, gente, será que eu casei e eles vão vir pra cá agora? Meio que eu entrei em pânico, né? Então, assim, daí ele veio na frente de casa pedir pra pegar o abacate. Porque ele entrou pelo fundo do quintal lá, ele entrou pela casa do fundo e pulou no pé de abacate e eu levei um super susto também, né? Eu acho que, assim, ele tinha que ter vindo, né, apertado campainha, Isabel, sua mãe falou. Não, ele já foi entrando, né? Aquilo lá, assim, eu senti, nossa, fiquei doida, porque eu não sou de brigar com ninguém, eu sou muito tranquila.
Mas esse dia eu saí da casinha, saí da caixinha, porque foi uma invasão muito grande comigo, sabe? Eu senti. E assim, acho que você olhar para isso hoje é maturidade. Nossa, eu reagi por essa forma, eu entendi que desse jeito. E não é que a gente atingiu o modo da perfeição. Às vezes a gente até sabe, nossa, isso aqui é um espaço que para mim eu vou ter mais dificuldade. E maturidade é isso, é a gente saber até que é difícil pra gente. Nossa, isso aqui para mim é muito difícil. Então, é algo que eu vou estar mais vigilante. Não é que a gente dá conta de tudo. Ao contrário, ser madura é justamente saber que eu não dou conta de tudo. Saber, nossa, aqui é onde eu escorrego mesmo. Senão a gente tá só reagindo. Às vezes a gente tá a vida toda reagindo, né? Eu só tô reagindo. E não é sobre reagir, é sobre sentir, entender o que eu senti e depois agir. E entender, é isso, né? Hoje eu entendo que aquilo lá tudo foi um limite que foi, né? Foi avançar dentro daquilo que eu suporto, né? Hoje eu entendi isso, mas na época eu fiquei, né? Fiquei assustada com o meu comportamento, porque eu não tinha entendimento, né? Eu era muito novinha, casei muito novinha. Então, é engraçado isso, né? Mas a gente daí vai aprendendo, né? Vai aprendendo que você tem um limite, que você tem que respeitar esse limite. E que não é vergonhoso você ter os seus limites. É a sua capacidade, porque você fica forte a partir de que você sabe seu limite, você vai ficar forte a partir disso. Né? E é engraçado que eu até o consultório, eu entro no consultório, eu sinto se alguém entrou lá. Pode estar tudo no lugar. Eu sinto. Daí eu vou lá pra Ana e falo, Ana, quem entrou aqui? Daí ela, entraram aí, não sei o quê. Fulano só foi aí fazer isso e isso. Entendeu? Então, então eu sinto, acho que é até esse negócio de invasão mesmo, que é muito sério em mim. Do meu espaço, assim. Né? De invadir minha história, de vir falar coisas pra mim a respeito da minha história. Quem sabe da minha história sou eu, né? Então, como é que faz? É interessante, né? Assim, como é que a gente vai aprendendo a se perceber, né? Nesses detalhes. Quando a gente se percebe, é tão mais fácil lidar com o que acontece. Porque acho que maturidade é isso. Nossa, é saber esperar. Ou saber que você vai esperar e não vai acontecer, assim. Saber desistir também é maturidade. Que eu acho que a gente não pode ir entregando o jogo facilmente. Mas você tem que saber qual jogo vale a pena você lutar. Então, às vezes, você vai ter que desistir, saber que aquilo ali não funciona para você, que aquele trabalho não está funcionando, que aquela relação não está funcionando, que aquele sonho não é um sonho para você, assim. Acho que a gente tem que saber esperar, mas também tem que saber a hora que você não vai esperar. Isso é importante, né? Porque tem coisas que vai acontecer, tem coisas que às vezes não vai acontecer. É doído, né? Também, porque a gente quer, né? Não é nem tudo que a gente quer é o melhor pra gente, né? E assim, né? Me veio aqui agora, lembrando de adolescentes, né? Os adolescentes, eles amam tão rápido, né? Assim, já dá olha, ai, eu te amo, eu tô amando. E entender que amor, ele não é o sentimento. O que a gente tá sentindo ali, né? São as emoções que a gente sente quando tá perto de uma pessoa que a gente tá interessado. Mas o amor, ele vem com a parceria, vem com o cuidado, né? Vem com o respeito desse espaço, desse limite, né? Que a gente vai ensinando pro outro e o outro vai ensinando pra gente, né? Então, é isso que é maturidade a dois também, né? Você saber que ter diálogos, né? Diálogos são importantes para você ver o que eu quero dentro de uma relação, o que eu não quero, né? Porque às vezes mesmo tendo essa conversa, o que eu quero, o que eu não quero ainda dá problema, imagina se você não tem essa conversa. Acho que é saber alinhar as coisas. E também, reuniões de alinhamento só conseguem ter quem é maduro. Isso. Seja no trabalho, seja na vida, seja no casamento, assim, sabe? Você só consegue alinhar as coisas quando você tem maturidade. Porque às vezes o outro vai te dar um feedback que não é o que você queria ouvir. Sim. Verdade, tem uma coisa, gente, quando a gente é casado, o outro conhece mais a gente do que a gente, às vezes, porque eles estão vendo tudo, e a gente também conhece, e às vezes a gente fala,
a pessoa até não quer ouvir, né? Por isso que a gente tem que falar com muita amorosidade também. Porque a gente conhece muito o outro de conviver com o outro, né? E amor é isso, é você conviver, aceitar essas diferenças que vêm, né? E conseguir fazer o amor fluir em cima dessas diferenças, né? E não em cima do que eu gostaria que você fosse. Gostaria. É. E amor não é você gostar do mesmo filme, não. É muito ter os valores parecidos, né? Saiu um filme no cinema que eu quero muito assistir. E o Léo não gosta. Ele não gosta de super-heróis e eu sou apaixonada por super-heróis. Aí eu falei assim, nossa, vamos comigo? Ele falou assim, vai, não sei, vamos ver o dia que você foi. Eu já entendi que ele não queria ir. Aí ontem, a hora que passou, ele ainda falou assim, olha, o filme que sua mãe quer ver. Eu já falei, não, é o filme que eu quero ver, né? Falei, não, então tá bom, sexta-feira, de tardezinha, eu vou ao cinema sozinha para assistir o filme que eu quero ver. Porque é o filme que eu quero ver, né? O outro não precisa ir porque eu quero. E acho que fazer isso de boa, e isso é muito de boa. Aí ele ainda falou assim, não, vai sozinha mesmo, porque eu não quero, não. É sensacional. É maturidade. Não, vou lá assistir o filme que eu quero assistir. Aí, tá tudo bem, né? Eu gosto de conversar, né? Daí, a hora que eu tô vendo uma cena no filme, eu já fui muitas vezes assistir filme sozinha. Daí eu falo, nossa, com quem que eu vou comentar isso? Sozinha, amiga. Eu falo sozinha. Você escolhe aquelas poltroninhas que fica de 2, de 3, que não tem ninguém do seu lado, que você pode falar, você não atrapalha ninguém. Daí a gente fala sozinha mesmo. Você não atrapalha ninguém, você é a pipoca. E seus pensamentos. Mas acho que até isso, assim, a maturidade também é saber desfrutar da sua própria companhia, saber ser responsável por si mesmo, né? Assim, às vezes a gente delega muito pro outro tudo. Né? O outro que vai me fazer feliz, eu só vou fazer isso se for com você. Ah, você tem que me lembrar disso, você tem que fazer aquilo pra mim. Não, gente, isso é criança. Sim, é dependência, né? Então, a maturidade, ela tem autorresponsabilidade, é o que você falou no começo. Toda ação vai ter uma reação. Você vai ter um comportamento diante de uma pessoa, vai ter uma reação diante desse comportamento seu. E aí, você tá preparado? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar. Porque a gente pode receber coisas que a gente não queria receber, né? Sim, aí a gente vai dizer, nossa, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Eu estou me sentindo assim porque você fez, olha o que você fez. Não, o outro tá vivendo a vida dele. Eu tenho que dar conta do que eu sinto, do que eu penso. Não que o que você faça não me afete, não é isso. Nós somos afetados pelo outro o tempo todo, da mesma forma que a gente afeta o outro o tempo todo. Mas o que eu vou fazer com o que eu sinto é de minha total responsabilidade. Isso. Aí eu posso escolher xingar no trânsito ou pisar no freio e esperar o outro passar. Esses dias eu vi uma frase na internet que eu achei bem imatura. Eu falava assim, o outro vai ter de mim aquilo que ele me der. Então, tipo assim, se o outro for grosso comigo, eu vou ser grosso com ele. Não, o outro vai ter de mim aquilo que eu sou, né? Então, eu acho que isso é maturidade. O outro pode ser grosso comigo. Mas se eu não sou uma pessoa grossa, por que eu vou ser grosso com ele? Eu vou dar o que eu tenho aqui dentro, né? Eu não vou ser reativa, porque daí é você ser uma pessoa reativa. Não é maturidade. Ao contrário, né? É o contrário disso, assim. Acho que é um egocentrismo tão grande, né? Acho que uma coisa até para a gente distinguir também é isso. Se eu sou muito egocêntrico, tá faltando maturidade ali, porque a Terra gira em torno do Sol, não é em torno de mim. E tem gente que acha que a Terra gira em torno de si mesma, tá? Mas não é, gente. Ela gira em torno do Sol. E egocentrismo é assim, né? Nossa, a pessoa não podia ter feito isso comigo. Ai, gente. Às vezes ela não podia mesmo, mas ela fez e pronto. Você tem que seguir sua vida, né? E não ir lá e querer se vingar da pessoa, né? Hoje em dia, nossa, tá tendo muito isso, né? Não quero mais a pessoa vai lá e mata a outra pessoa. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Vai viver sua vida, tem um monte de coisa pra você viver, né? É estranho, né? Realmente zero controle de impulso. Tolerância à frustração.
Né? Acho que mais um ponto, já até esqueci disso, né? Gente, ser maduro é ter tolerância à frustração, porque nós vamos ser frustrados o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. A vida tá dizendo não pra gente de alguma maneira. O tempo todinho. Eu tava felizona, aí fiz meu trem bonitinho, subi na balança, eu engordei. Fui frustrada, 6 horas da manhã frustrada. Né? E eu preciso saber lidar com a minha frustração, porque foi minha responsabilidade. Minha responsabilidade. Não foi responsabilidade do outro, não foi responsabilidade do meu marido que pediu o prato X lá, não. Eu podia não ter comido. Sim, claro. Sim, é minha escolha, né? E assim, a gente não sabe nem ser frustrado. A gente não sabe ouvir o não do outro. Nossa, realmente, ele não podia ter feito isso comigo. Ah, mas será que ele realmente não podia? Por quê? Por quê? O que você tem de especial? Né? E as pessoas vão nos decepcionar, né? Assim como a gente vai decepcionar o outro, quando a gente vai gente. decepcionar o outro. Isso é importante, a gente também decepciona. Nós não somos perfeitos, né? E todo mundo, gente, eu falo, pai e mãe decepciona a gente, imagina o resto, né? Então não tem que esperar. O que a gente sofre, né? São as expectativas, né? Eu acho que quanto mais madura a gente é, menos expectativa a gente cria, principalmente em cima do outro. Expectativa existe, a gente vai estar sempre tendo expectativa, mas a gente tem que saber esse grau, né? A gente sempre quer uma expectativa de algo positivo, né? Mas a gente tem que saber o grau para a gente não se frustrar, principalmente vindo de outro ser humano. Acho que a expectativa precisa ser diferente de esperança. Isso. Né? Nossa, eu espero isso, eu espero algo melhor, eu espero algo bacana, né? Eu espero que aquilo ali dê certo, eu espero que aquela relação dê certo, eu espero que aquela parceria dê certo. Então, tudo bem. É esperar no sentido de esperança. Agora, a expectativa é o projetar naquela situação ou naquela pessoa aquilo que eu gostaria que acontecesse. Do jeito que eu desenhei, né? Do jeito que eu projetei. E, de repente, eu nem sou uma boa arquiteta, uma boa engenheira para ir projetar as coisas direito. Pois é, porque quanto mais expectativa, mais frustração, né? A frustração dói, assim. Quem nunca sentiu isso? Sim, até nas coisas simples, né? Às vezes a gente se frustra. E a gente tem que saber lidar com a dor. É lidar com a dor sem você diminuir o outro, né? Ontem eu tava assistindo um filme, o cara, nossa, ele aconteceu um negócio ruim com ele, daí ele foi lá, descontou na pessoa que era abaixo dele, né? E ele vivia fazendo isso, descontando isso em cima dela. Daí ela respondeu pela primeira vez, né? E falou, você fica aí frustrado com essas coisas, desconta em mim. Ele falou assim, verdade, isso mesmo, por isso que nós vamos trabalhar em períodos diferentes agora. Daí ele mudou ela de dia de trabalho, de plantão. Eu achei interessante que ele viu, né? Mas assim, o tempo todo você pega o de ruim que você tá sentindo e joga em cima do outro. O que é isso? Isso não é maturidade. É interessante, assim, acho que precisa compreender muito o que a gente faz quando a gente sente alguma coisa, né? Porque para algumas pessoas, algumas emoções vão ser mais desafiadoras de sentir, né? E tá tudo bem, assim, eu acho que não tem nada demais isso, não. Mas eu preciso saber como é que eu reajo quando eu tô com raiva, como é que eu reajo quando eu tô triste, quais são as minhas ações quando eu tô feliz. Porque aí eu vou entendendo que o que eu sinto vai impactar no ambiente em que eu estou, ele vai impactar na minha volta, né? E aí não é porque eu tô triste hoje que todo mundo tem que estar na bad comigo. E às vezes a gente faz isso, né? Tem gente que tem esse poder mesmo de carregar o ambiente. Se eu tô triste hoje, vai ficar todo mundo triste. Se eu tô com raiva, aguente as minhas patadas. Não tem que aguentar patadas de ninguém, né? E aí a maturidade também é isso, eu não tenho que aguentar. Eu tenho que dizer, olha, não é meu isso daí, não. Não gosto de ser tratada assim. É o limite. Não quero ser tratada dessa maneira. Entendo que você tá chateado, então cuida da sua chateação, depois a gente conversa. É ter conversas difíceis. Sim, sim.
ter conversas difíceis, saber o que é seu, o que é do outro, né? Uma vez eu trabalhei com uma pessoa e ele pegava no meu pé, menina. Nossa, ele pegava no meu pé, ele falava cada coisa pra mim negativa. Eu falava, gente, não sou essa pessoa aí, não. Né? Daí o outro pessoal do trabalho falava assim, você não responde, você fica quieto. Eu falo, gente, ele não tá falando comigo, não é comigo, ele tá projetando alguém em mim, que não sou eu. Daí eu sei que ficou isso uns 3 meses. Daí eu cheguei nele e falei assim, o que tá acontecendo? Você tá apaixonado em mim ou você quer ser eu? Qual dos dois? Porque não faz sentido, não faz sentido as coisas que você me fala. Daí ele começou a rir, menina, não parava mais de rir, quer dizer, um dos dois, né? Mas ele não respondeu. E daí a gente ficou amigo, nunca mais ele me perturbou. Mas porque eu via que era uma projeção, né? Que não era, não fazia sentido as coisas que ele falava. Né? Então, é a importância do quê? De saber quem que eu sou, né? Senão você era a vítima. Fulano tá me perseguindo. Fulano tá me perseguindo. Não, eu não sentia, eu achava engraçado, né? Porque daí você vê as teorias na prática. Você vê a teoria da projeção ali, eu falei, gente, o cara tá projetando legal aqui na minha cabeça. Né? E depois passou. Mas as meninas que trabalhavam comigo ficavam loucas. Não, você tem que brigar com ele. Você falou, brigar com ele pra quê, gente? Calma. Daí eu fui resolver de outra forma. Eu falei, preciso falar alguma coisa, né? Pra ele também parar de me perturbar. A gente vai se sentindo perseguido e vai falando assim, acho que até outra coisa, gente, mais um ponto da maturidade. Na maturidade não tem fofoca. Isso. Porque quando eu vou me sentindo perseguida, aí eu vou falando. Aí eu falo pra Maria, eu falo pra Joana, eu falo pra Beltrana. E aí eu quero falar para todo mundo daquilo que eu tô sentindo, convencer todo mundo, né? Olha só o que estão fazendo comigo, né? Eu quero aliados. Isso, a vítima precisa de aliados. Né? Eu quero aliados. E o quanto isso é sério, porque às vezes eu tô falando às vezes não, com toda certeza eu tô falando do que eu tô sentindo. E eu vou induzindo o outro a sentir e a pensar da mesma forma que eu. Eu preciso convencer ali todo mundo, né? Disso. E aí, às vezes, eu tô sendo muito pior do que o possível perseguidor. Nem tudo é sobre mim. Às vezes a pessoa não tá me perseguindo nada. Eu que tô me achando a última bolacha do pacote. Então, e tem que tomar cuidado, né? Então, a gente pensar, né? Eu acho que é importante a gente pensar, meu comportamento tá coerente com a minha idade? Adorei a sua pergunta. Porque não tem lógica, gente. Você tem que se perguntar isso, né? Porque vai ter mudança. Se você começar a se perguntar isso, vai ter mudança. Engraçado que na infância a gente faz muito isso, né? Se você receber uma criança para avaliar, a primeira coisa que você vai lá, quantos anos ela tem e se o comportamento que ela apresenta é compatível com a idade dela. Com o desenvolvimento que ela tá tendo, né? Então, o adulto também, né? Só que tem uns que param, né? Na adolescência. Na infância. Na infância. Como saber se você tá dando birra? Às vezes você não tá esperneando, mas você tá batendo a porta, você tá... ficando de bico. Você passa de bico, você dá castigo de silêncio, não vou falar com você. Silêncio. Nossa, castigo de silêncio. Que é o que eu muito escuto no consultório. É horrível, hein? Para quem convive com quem fica de silêncio. Porque a pessoa fica agoniada, querendo saber o que eu tô pensando e o outro não fala. O que eu fiz? E daí a cabeça fica milhões de coisas, né? E às vezes se o outro falar uma palavra, né? E é engraçado que o do silêncio, às vezes ele acha que ele vai magoar, né? Só que ele tá magoando do mesmo jeito. Se eu falar alguma coisa, vai magoar, porque eu vou falar umas verdades. Daí fica em silêncio, que tá magoando do mesmo jeito. Então, mais um cheque aí para verificar o seu nível de maturidade, assim. E fica também, assim, perguntas, né? Em que momentos você sentiu que a sua maturidade foi desafiada? Nossa, isso aqui vai ser a minha prova de fogo. E assumir isso com acolhimento, com gentileza, com generosidade. Acho que quando a gente é gentil com a gente, é mais fácil se remodelar, se reprogramar. Assim, eu vejo a vida como diferentes fases em que você vai reprogramando as coisas. Agora precisa ser de um jeito, agora mudou tudo, vai ter que ser de outro, né? E a nossa maturidade, ela é mensurada pela nossa flexibilidade mesmo, para se reprogramar, para se reajustar. Então, se eu tenho um nível de flexibilidade bacana, né? Eu vejo que estou evoluindo enquanto ser humano. Mas se eu tenho uma rigidez muito grande, está faltando isso.
Sim, porque, nossa, é difícil lidar com pessoas que são rígidas, né? Tudo que você traz não... É aquele negócio, assim, tem que ser assim. Né? Essas pessoas sofrem, né, também com essa rigidez. Mas a flexibilidade, ela tá bem mais perto da maturidade, né? Sim, porque é a minha capacidade de adaptação. Uhum. Eu preciso me adaptar às circunstâncias, ao que está acontecendo ali, assim, sabe? Nossa, o pneu furou. Ah, mas eu tinha que estar no lugar em 5 minutos, mas o pneu furou. Tá, meu pneu tá furado. Você vai fazer o quê? Vai ter que arrumar esse pneu, Você vai né? ter que arrumar esse pneu. Os 5 minutos que você está reclamando aqui, você já tinha trocado o pneu e chegava lá 5 minutos antes. Sim. Eu tenho um lema, né? Assim, qual é a guerra que eu quero lutar agora? Isso. A minha irmã ria até de eu falar isso, assim, às vezes com coisas simples, assim, às vezes com as crianças, nossa, você não vai fazer nada, eu não. Tô escolhendo qual guerra eu quero lutar. Essa daí não vou lutar agora, eu vou lutar a outra. Né? E fazer escolhas, assim, conscientes, porque você não consegue lutar toda a guerra. Sim. E tem que escolher mesmo, né? Porque tem guerra que você nem precisa lutar. E o imaturo é isso, ele tá sempre amado, pronto pra guerra. Uhum. Querendo brigar, né? O tempo todo, querendo que tudo seja do jeito dele, né? E a maturidade dá para ser aprendida, gente. Mas tem que ter a autoanálise, né? Você se de repente, escrever, né? Num caderninho também. Meu dia, como que foi hoje? O que aconteceu? Fazer uma reflexão. As atitudes que você tomou, as atitudes as reações que você teve. Eu acho que isso é importante para no outro dia você poder fazer um pouquinho melhor, um pouquinho diferente. Fiquei feliz com essa atitude, né? Como que eu poderia ter feito? Eu acho que essa reflexão é legal, né? E não dá para fazer isso, gente, sem humildade. Humildade. Humildade também, igual maturidade. Humildade é se reconhecer pequeno em um mundo tão grande. Eu acho que isso é muito importante. Né? E quem fala dessa reflexão é o Santo Agostinho, ele que fazia toda essa reflexão à noite, para ele ser um pouquinho melhor no outro dia. É tão difícil, né? Porque para ser humilde, você precisa sair da sua prepotência. Né? Eu tenho pensado muito sobre a humildade, tem sido uma virtude que eu entendi que a vida tá querendo me colocar, sabe? Aí eu assumi. E o quanto é difícil, assim, aí eu vejo que eu sou prepotente em coisas simples. Em coisas simples. Nossa, pode achar que eu dou conta de fazer. Pronto, é a minha prepotência. Faltou humildade ali, sabe? Em coisas do dia a dia, eu tenho me percebido prepotente. Depois que eu enfiei na minha cabeça que, peraí, você precisa ter um pouco mais de humildade. Vamos desenvolver essa virtude agora, né? Ela não combina com a vaidade, ela não combina com o orgulho. Então, a gente se vê tão pequeno, o mundo é grande. Olha a imensidão do mundo, olha quantas pessoas, olha quantas coisas. Eu tenho que me ver pequena, porque eu sou pequena diante de tudo isso. E saber que a gente não precisa dar conta de tudo. Não, é entender meu lugar. Por que eu quero dar conta de tudo? Por que eu quero parecer perfeita? Por que eu quero parecer a pessoa que não erra nunca? Se eu erro! Já me lasquei muito com esse negócio de não, eu dou conta. Já me lasquei muito. Sim, eu nem falo disso, né? Por que será que eu fui convidada a viver essa virtude da humildade? Pedir ajuda, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Humildade. Muita dificuldade. Maturidade. Como é difícil para mim pedir ajuda. Eu prefiro me virar, plantar bananeira, esticar lá assim, ó, brincar de Matrix, do que pedir ajuda. E assim, agora é consciente. Mas sabe aquela coisa que era tão inconsciente? Eu só fazia achando que era o meu jeito. Meu jeito é esse, meu jeito é o de me virar. Tá, o meu jeito é de me virar, mas eu preciso me virar o tempo todo? Sim. Não, você pode relaxar, né? Sim, menina. E aí, quero me virar hoje não, só quero relaxar. Hoje eu só quero relaxar. Vamos ser amiga aqui, Leão, do dia que eu não quero te matar hoje. Senta aqui. Senta aqui, fica quieto um pouco. E acho que para a gente conseguir fazer esses caminhos dessa autoanálise, é sobre isso. Nossa,
Por quê? Porque senão também vou estar me analisando sobre a minha ótica. E sobre a minha ótica, tá tudo certo eu equilibrar 1000 pratinhos. Então, é que você só quer jogar os pratinhos tudo no chão, quebrar, tudo, dançar em cima deles, igual os gregos. Sai quebrando. Deve ser bom aquilo, né? Deve ser uma catarse louca aquilo ali. Né? Então, maturidade é isso, gente. A gente também saber os nossos limites, né? Saber conversar. E se colocar em franco e constante desenvolvimento. A gente não tá pronto. E a gente sempre pode aprender, né? Isso é uma coisa que eu acho bonito. A gente, se morrer com 100 anos, eu vou ter mais 42 anos para aprender um monte de coisa. Ainda mais em psicologia, né? Eu faço curso, parece que não sei nada. Gente do céu, essa danada da psicologia humilha a gente. Nossa, consegui ler todos esses daqui, já estão obsoletos. Alguém já construiu mais alguma coisa, você já tem que ir para outro nível, né? Você estuda, parece que você está sempre absorvendo alguma coisa. Sempre tem uma coisa nova. E a clínica, assim, para mim, o mais rico da clínica é isso, assim. Cada um que entra lá, você aprende alguma coisa. Sim. Se você atender 5 no dia, são 5 histórias diferentes. Se atender 10, são 10 histórias diferentes. E dessas 10, tem coisa ali que você não sabia resolver, que você não sabia nem o que falar. É lindo demais. Eu sou apaixonada na clínica por isso, porque um universo. Um universo de pessoas, universos de vida, né? É lindo mesmo, também amo a clínica. É muito, muito rico, né? A capacidade que a gente tem de aprender, né, também com a história do outro. Como a gente aprende na clínica também, a gente aprende o que fazer, a gente aprende o que fazer. Me desculpe aí quem fala que não é absorvido, que não... não consigo ser imparcial. A história do outro me toca sim. Me toca sim. E eu acho que é importante tocar. Sim. Aí porque o que te atravessou, né, demais, você leva para terapia. Sim, o que trava a sua intervenção, você leva para supervisão. Mas não sentir... Não, impossível. Porque eu acho que o primeiro ponto para ser psicólogo é ter empatia. Se você não tiver empatia, como é que faz? Como que você vai ver o outro se você não tem empatia? Sábado, eu fiz atendimento para paciente muito, muito, muito querida, essa paciente, muito mesmo. A gente ficou um bom tempo juntas, aí ela passou 3 anos de alta, aí ela voltou agora, né? Ela falou assim, nossa, estou precisando realinhar algumas coisas. E aí, sábado, na sessão, ela dividiu uma experiência dela lá, assim, aí ela depois do vídeo, assim, eu me emocionei tanto, mas eu me emocionei tanto. E aí foi no começo da sessão, então eu passei toda a sessão emocionada, mas a emoção era de ver o progresso dela. E sabe quando vem um filme, assim, nossa, a gente trabalhou tanto isso lá, não sei quantos anos atrás, isso aqui culminou nisso aqui agora. De ver ela ter sentido também um momento, assim, sabe? Aquilo me tocou muito. Para mim foi um momento muito gostoso de sentir, mas me emocionou. E eu não ia bancar a durona, não. Eu tava emocionada gente, mesmo. Você é humana. Falei, gente, menina, meu coração. Meu coração, eu acho que isso de alguma forma, diz pro nosso cliente que a gente tá ali com ele. Sim, eu acho que é isso aí que eu ia falar. Mostra para ele que a gente tá ali com ele. É importante. Eu já ouvi, né? Eu já emocionei com várias histórias assim. E tem uns pacientes que percebem e tem outros que não percebem, né? Mas eu já tive feedback assim. Eu fiquei muito feliz que você emocionou com a minha história. Porque parece que, né? Que tem uma ligação. Eu tô aqui com você, ó. Eu tô te ouvindo, eu tô sentindo. Eu sei que isso daí que você passou não foi fácil. Né? Então, não tem como, gente. A gente é humano. Eu acho que e o humano que tem que entrar lá. Eu acho que primeiro entra o humano, depois entra a teoria, né? Uhum. E a maturidade profissional faz com que a gente conduza aquilo ali. Entenda que a nossa emoção é nossa, você não vai reagir diante da sua emoção. Né? Já que a gente tá falando aqui de maturidade, até isso. Então, a maturidade profissional é isso. Eu senti por quê? O que chegou aqui? E aí, eu faço essa verificação para ter o filtro para minha intervenção.
Porque senão também a gente vai estar embolando tudo, Sim, né? Assim. sim. Mas aí até nisso, assim, a maturidade profissional também, né? Sim, de ver isso. Eu já tive profissional que colocou a teoria na frente do que eu estava sentindo. E eu percebi nitidamente. E você não Falei, ele voltou. não tá me vendo, não voltei. Se ele não tá me vendo, ele tá pondo a teoria que ele acha que é o caminho. Não volta. Né? Porque você fala assim, ai Deus. E vocês, contem aí pra gente como é que tá a maturidade de vocês, queridos, assim, né? Vai, assim, no Instagram ou até no Spotify, no YouTube mesmo, né? E divide com a gente experiências de maturidade ou de imaturidade, né? E o Que quanto te trouxe esse... situações difíceis de maturidade. E que te lapidaram também, que né? lapidaram, que fez você crescer. Divide com a gente aí, se Vamos alguma coisa crescer que fez juntos. sentido, né? Vamos crescer juntos. E até a próxima. Até!